Olá, eu sou a Zingeri, professora e youtuber, e vim aqui conversar com vocês sobre uma obra muito importante da literatura brasileira, chamada Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. Essa obra é muito profunda, apesar da sua leitura ser, de certa maneira, rápida e descontraída, muito por causa das figuras de linguagem e ironia que a autora lança a mão em sua escrita. Bom, Quarto de Despejo é uma obra de Carolina, escrita num formato de diário, ou seja, a escrita de si, a perspectiva desta mulher negra, favelada e, de certa forma, subalterna na sociedade brasileira, escrita entre o período de 1955 a 1960. É claro que essa localização de onde parte a voz que enuncia os diários, ela é por si só algo impactante numa sociedade conservadora, patriarcal como a nossa, que até os dias de hoje clama e exige a tradicional família brasileira. E é importante dizer que a obra Quarto de Despejo, ela é muito importante no cenário da literatura universal. Não só por ter sido traduzido já na primeira edição para mais de 10 idiomas, mas também porque é uma obra de referência em concursos, vestibulares e também no Exame Nacional do Ensino Médio. E pensando nisso, eu decidi dividir a nossa conversa em 3 perguntas-chaves que vão te ajudar a estabelecer uma visão crítica sobre a obra e também te ajudar caso você vai fazer alguns desses exames. Então vamos para as perguntas. Afinal, quem é Carolina Maria de Jesus? Bom, Carolina nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914. Isso é muito importante porque, veja, a escravidão no Brasil acabou há pouquíssimo tempo, em 1888. E Carolina guarda nas suas memórias os resquícios, né, e as histórias que ela lembra que a sua mãe, a sua família viveu nesse período pós-escravidão. Porque é muito importante a gente lembrar que a escravidão ela vai acabar no papel. Mas essa população nem sempre tem como fugir e construir sua família, sua vida num outro território que não a da senzala. E é nessa construção, nessa configuração, numa Minas Gerais que tem uma tradição mineira de escravidão, que Carolina vai nascer em 1914. E o mais interessante nessa história é que ela vai frequentar a escola somente por 2 anos, mas ela vai ser uma grande leitora. E aí eu digo para vocês guardarem essa informação. Então, em 1937, ainda muito jovem, depois do falecimento da sua mãe, Carolina resolve, não é bem um resolver, a vida, né, empurra a Carolina do interior para a grande cidade. E a gente tem que lembrar o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Um forte êxodo rural, as pessoas do interior indo para as cidades, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto polos, né, econômicos, políticos daquele Brasil contemporâneo. E em 1937 ela vai para São Paulo e vai diretamente para a favela do Canindé, que é uma favela que não existe mais hoje, fica ali na região da margem do rio Tietê, mas que naquele momento era considerada uma das primeiras grandes favelas da cidade de São Paulo. Então, Carolina, ela vai morar numa casa precária, né? Não era de alvenaria, era de tábua, e vai ali construir a sua visão de mundo, que vai ser, inclusive, muito importante, na verdade, definitiva, para transformar esse livro num grande best-seller que ele foi. E isso me leva à pergunta número 2. Quais são as características da obra? Importante para você que vai fazer o Enem e o vestibular. Como eu falei, o gênero desse livro é diário, ou seja, tem algumas características como a escrita de si, a voz autoral, a cotidianidade, mesmo que não tenha sido escrito todos os dias, tem uma linearidade temporal, cronológica ali, né? O primeiro relato é em 55, o último, inclusive, é 1º de janeiro de 60.
Outro dado muito importante, né, dessa característica, que é o fato da escrita de Carolina quebrar estereótipos. Posso dar aqui o nome de vários autores negros desse período pré-Carolina, mas há de convir que a forma como ela escreve, o ângulo e a agenda de quem enuncia, da experiência genuína de alguém que vive a miséria, que vive a pobreza, que vive a subalternidade, isso causa uma quebra de estereótipo e inaugura um lugar muito inédito na literatura brasileira desde então. Então, essa metáfora de quarto de despejo significa o quê? Que é aquele espaço que a sociedade coloca aquilo que não quer mais, coloca aquilo que não serve, aquilo que não interessa. A favela do Canindé é o quarto de despejo. Se o Canindé, se as favelas são o quarto de despejo, o centro é a sala de jantar. E essa metáfora do quarto de despejo nos leva a uma outra característica da obra e é considerada a grande característica da obra. Então, se você for fazer vestibular, você não pode esquecer essa característica, que é qual? Justamente a temática da fome. E a gente consegue ver isso muito bem no trecho em que ela fala. É o trecho de 26 de maio, em que ela diz, só vou ler um pequeno trechinho. Amanheceu chovendo. Eu tenho só 4 cruzeiros e um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para pôr os ossos para ferver. Ainda tenho um pouco de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz 2 semanas que não lavo roupas por não ter sabão. Então, não sei vocês, mas eu fico muito impactada, porque a gente não vive efetivamente essa realidade, né? Não tem como você ler esta obra, Quarto de Despejo, sem sair ali apreendido, sem entender uma nova face de um Brasil tão difícil. Então acaba que ela fala muito essa frase, né? A fome é professora, né? E de alguma forma acaba que a gente, leitor, aprende com a fome de quem tem fome. E ainda, nesse campo da linguagem, da violência, a relação de Carolina com os vizinhos é sempre muito ambígua. Porque ao mesmo tempo que eles guardam os valores africanos de comunidade, então isso é muito comum nas favelas até hoje, né? Não foi perdido. E isso fica ainda mais forte depois que o livro é publicado e os vizinhos não gostam da forma como Carolina os retrata. Justamente por quê? Porque as pessoas não gostaram de serem retratadas na sua versão mais animalesca, na sua versão mais violenta, na sua versão mais desumana, na sua versão mais realista. E vocês lembram que eu falei que Carolina era uma grande escritora? Pois então, a gente consegue perceber isso pela escolha estética que ela utiliza na sua escrita. Apesar dela ter dificuldades ortográficas, né, que a gente costuma chamar de pretuguês, né? O que é o pretuguês? É a língua portuguesa bantutizada, ou seja, atravessada por falares africanos e atravessada pela deseducação. E isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que você vai ter, por exemplo, nesse trecho que eu li, em que ela escreveu vizinha com S, né, que os mais puristas diriam que isso é um erro gramatical terrível, né, ela vai trazer metáforas poéticas absurdamente bonitas, que mostra que ela teve sim uma leitura de poesia. Ela vai criar imagens estéticas extremamente criativas, que a gente consegue perceber que teve uma base de leitura. Outra coisa interessante, abrir um parênteses bem rapidinho, é a forma como o Audálio conhece Carolina. Ele estava fazendo uma reportagem, porque ele era jornalista, e de repente ele ouviu 2 mulheres brigando, gritando ali na porta da favela, e uma das mulheres falou para a outra, se você continuar assim, eu vou te colocar no meu livro. E aí Audálio fala, livro? Como assim livro? E é assim que ele conhece Carolina Maria de Jesus, que ele diz que no momento em que ele perguntou para ela quem ela era, e ela disse, sou uma escritora. E ainda bem que essa discussão chamou a atenção
do editor, porque já na estreia, Quarto de Despejo vendeu 30 mil exemplares. E as 2 edições seguintes venderam 100 mil exemplares. E isso nos leva à terceira e última pergunta, que é qual o impacto de Quarto de Despejo na literatura brasileira? Apesar dessa presença negra aqui e ali na nossa literatura, é bastante inédito essa voz, né, da subalternidade, a voz da fome, uma voz com muita consciência política. Há trechos da obra em que ela fala de Jânio Quadros, né, ela fala de outros políticos, ou seja, quebra um pouco com esse olhar estereotipado e classista de que os subalternos são alienados. Desde a educação, que repetidamente volta à tona no livro como um lugar de possibilidade, de oportunidade, de saída da miséria, né? São vários os trechos em que ela relata parar tudo para levar as crianças à escola. Quando o filho vai mal na escola, ela pune essas crianças, porque ela eu acho que todos os brasileiros, porque esse é uma informação comum, é um senso comum de que a educação salva. Outro ponto interessante para a gente pensar a recepção da obra, não só na literatura brasileira, mas na literatura universal, é o olhar europeu e americano para o Brasil. E isso por quê? Porque Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, ele é um marco civilizatório no campo dos estudos culturais no Brasil. Não é apenas uma literatura, mas é um modo de ver a vida, um modo de enxergar esse país que é até hoje cindido, difícil, complexo, autoritário. E por isso que eu considero Carolina Maria de Jesus uma autora singular. E te convido a ler Quarto de Despejo. Não só ler para você, mas leia para os outros, leia para sua mãe, leia para sua avó, distribua esse livro no Natal, no aniversário, porque é uma literatura que muda a nossa visão de mundo. É muito difícil você ler essa obra e você continuar sendo a mesma pessoa. E é por isso que esse livro ele é celebrado como uma das 200 obras mais importantes da nossa literatura. Então leia, divirta-se e, como sempre eu gosto de lembrar, a literatura musculariza a nossa inteligência. Grande abraço e até a próxima. Tchau.